meu abraço aos assinantes da TCM, aos vários empresários da CDL, assim, do Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, aos trabalhadores, aos profissionais liberais, aos economistas, administradores e universitários das várias universidades de Mossoró, dos quais eu tenho recebido e-mails, WhatsApp e no contato pessoal, e me manifestam a sua alegria em participarem e em assistirem esse programa semanal às quintas-feiras, 20 horas e 15 minutos. O meu abraço fraternal a todos os assinantes da TCM. Santo do dia. Hoje celebramos Nossa Senhora Rainha, a celebração de posição exaltada de Maria como Mãe de Jesus Cristo e Rainha do Céu. Essa festa reconhece a dignidade especial de Maria na tradição católica e na vida dos fiéis. Também Seforiano, mártir de Antum, filho de um nobre e educado na fé cristã, viveu em uma cidade quase toda pagã, sob o domínio romano e sofreu o martírio por sua fé. Além desses, também são lembrados São Timóteo, mártir romano, São Quadrato, bispo e mártir de Ótica, Santo Eprépio, mártir de Verona, na Itália. São os santos que nós comemoramos. As notícias de economia da semana. Os dois maiores bancos privados do Brasil, o Banco Itaú e o Bradesco, querem apostar no mercado de investimentos da China e anunciaram parceria com grandes gestores de recursos do país asiático. No ano em que a relação diplomática dos dois países completa 50 anos, comemorado na quinta-feira última, dia 15, que os fluxos do comércio têm sido crescentes. O movimento vai permitir que brasileiros invistam na China e chineses invistam no Brasil. O Bradesco deu um passo mais concreto e, conforme antecipado ao broadcast do Estado de São Paulo, deve ter ainda este ano um fundo de ativos brasileiros listado na Bolsa de Xangai, provavelmente até outubro, por meio de uma ETF, que é um fundo de índice de papéis chineses, será listado na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, disponível para qualquer investidor. A ofensiva será possível porque o banco, que administra 850 bilhões em ativos sob gestão, fechou um acordo de cooperação com a China Universal, gestora de 178 bilhões de dólares lá no país asiático. Abre aspas, os nossos fundos em Xangai para dar acesso ao mercado brasileiro para o chinês e os deles aqui para o brasileiro, explica o CEO do Bradesco, Bruno Fanchal, que vê enorme potencialidade na estratégia. Ele acredita muito no mercado chinês, que tanto apresenta grandeza e oportunidade de investimento em setores como veículos elétricos, como biotecnologia, painéis solares, entre outros, quando do interesse chinês em acessar o mercado brasileiro, que também tem setores como de commodities, que tem apelo estratégico para a economia chinesa. Portanto, é uma nova parceria que Bradesco, em primeiro lugar, vai à frente e Itaú se secundando, estão abraçando o grande tigre asiático, com 1,580 bilhões de moradores. A China é o país que mais cresce economicamente no mundo e há suposições de que dentro de mais 5 anos será uma potência econômica superior aos Estados Unidos da América. Aguardemos, pois. Novos cálculos da equipe econômica apontam que a alíquota do padrão do imposto sobre o consumo previsto na reforma tributária deve ficar próxima a 28%, após alterações feitas no projeto durante a tramitação na Câmara dos Deputados. Os parlamentares aumentaram a lista de itens que terão isenção ou redução percentual cobrada. Como a previsão se confirme, o país teria o maior imposto sobre o valor agregado, o IVA, do mundo, à frente da Hungria, que tem taxa de 27%, a maior entre os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os cálculos finais da Fazenda estão sendo fechados e devem ser divulgados junto com a tramitação do texto no Senado Federal. Antes, as previsões previam que o governo teria uma alíquota padrão referencial de 26,5%, entre os itens que mais pesariam para o aumento do tributo. Fernando Haddad, ministro da Fazenda,
Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Pacheco, presidente do Senado Federal, têm se reunido esta semana. Já ontem, dia 21 de agosto, tiveram reunidos. Na véspera, dia 20, também reunidos e estão afinando essa base tributária que coincide com o final do mandato de Roberto Campos Neto à presidência do Banco Central, que terminará em dezembro deste ano. E será eleito, escolhido pelo presidente da República e referendado pelo Senado Federal, o novo presidente do Banco Central do Brasil, com mandato de 4 anos. Portanto, os impostos que o governo arrecada mais, mas o brasileiro paga impostos em demasia e, quando vai comer a carne, 28% de imposto, o que é muito para um país pobre e que a picanha prometida pelo presidente da República até agora ainda não está abrangendo a mesa do brasileiro. A quantidade acumulada de conexões fotovoltaicas no Rio Grande do Norte, o nosso elefante, atingiu a marca de 73.258 sistemas conectados e de 694.845 quilowatts, portanto, uma potência instalada até julho deste ano, de acordo com o Observatório de Energia Solar, produzido pela Associação Potiguar de Energias Renováveis, a APRN. Para se ter uma ideia da expansão até 2015, a quantidade acumulada no mercado potiguar era de apenas 64 unidades. O relatório aponta que o mês passado registrou o recorde absoluto histórico, com 2.928 novas conexões de energia solar, número que representa um crescimento de 19,3% em relação a junho, e 453 novas conexões. José Maria Vilar, que é o vice-presidente da APE, destaca que cerca de 60% a 70% das vendas do setor ocorrem por meio de financiamento através do sistema bancário. Ele estima que o mercado local deve crescer 50% até o final do ano. Segundo Vilar, em todo o ano de 2023, o montante investido por meio de financiamento registrou um volume da ordem de 627 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Neste ano, de janeiro a julho, foram investidos 282 milhões, cerca de 60% a 70% das vendas que aconteceram por meio do financiamento bancário. Considerando apenas o recorte de 2024, de janeiro a julho último, 16.835 novos sistemas foram conectados à rede elétrica, os quais correspondem a 91% de todas as conexões realizadas no ano anterior, que foram 18.371. As conexões estão distribuídas entre 153 municípios. E o Rio Grande do Norte tem 167 municípios. A potência instalada alcançou 694.845 quilowatts, suficiente para atender cerca de 390 mil pessoas, o que já é uma expansão muito grande para o nosso estado. E o Ibovespa fecha acima de 136 mil pontos, como ontem, dia 21. Novo recorde histórico, principalmente o índice das ações da Bolsa de Valores, que chegou a 136.700 pontos. O dólar avançou 1,36 ontem, cotado a R$ 5,48. O Ibovespa, que é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, operou em baixa na manhã, mas à tarde reforçou e, pelo terceiro dia consecutivo, bate recorde por cima de recorde. Na máxima do dia chegou a 136.480 pontos. Portanto, o cenário de juros dos Estados Unidos, que deverão ser cortados, ou a taxa deverá ser cortada na próxima semana, em 0,25%, o dólar vem evoluindo em relação ao real e as aplicações em renda variável começam a fazer efeito dos estrangeiros para a Bolsa Brasileira, que reporta grandes crescimentos, principalmente a Petrobras, que é uma empresa que vem crescendo com relação à sua cotação. A Petro 4, que é a ação da Petrobras para investidores com direito a dividendos, valia ontem R$ 38,80. E, portanto, deverá chegar brevemente, até o final do ano de 2024, a R$ 41, R$ 42 essa ação. E o investidor estrangeiro está ávido, que é da África, da Ásia, da Oceania, da Europa, todos estão ávidos a ganhar um pouquinho a mais.
Os Correios acumulam uma dívida de 7 bilhões e 600 milhões de reais para socorrer a Portales, que é a Caixa de Previdência do prejuízo do governo de Dilma Rousseff ainda. Parte dos investimentos que geraram o prejuízo foi inaugurada pela Operação Greenfield, o braço da Lava Jato, que se debruçou sobre fraudes dos fundos de pensão. A estatal diz que medida atende às normas do setor e foi aprovada por órgãos competentes. Os Correios firmaram um contrato de confissão de dívida em que se compromete a transferir 7 bilhões e 600 milhões de reais para pagar ainda aos credores do Portales. É outra aberração ainda do passado, das mazelas de tantas marchas e contramarchas, malversação do dinheiro público que o povo paga e não tem em volta, em benefício, nem estradas, nem saúde, nem educação dignas. E, pelo contrário, o governo tem que injetar quase 8 bilhões de reais para pagar a Caixa de Previdência dos Correios. É uma verdadeira aberração. E durante o governo Dilma Rousseff, resultaram em um prejuízo em 4 bilhões e 700 milhões de reais. Corrigida pela inflação e pela meta atuarial da entidade, o valor corresponde hoje a 9 bilhões e 100 milhões de reais. Durma-se com um barulho desse. Reuniões têm havido entre parlamentares, ministros da Corte e do governo e definiu mudanças nos procedimentos adotados hoje para destinar os recursos às prefeituras e governos estaduais. Representantes dos 3 poderes da República estão sentando à mesa desde segunda-feira para fazer ajustes no atual sistema de emendas parlamentares em que deputados e senadores enviam recursos públicos. O acordo firmado, segundo nota divulgada após o fim da última reunião de ontem, não altera as modalidades que existem hoje, prevendo apenas alterações em procedimentos adotados para a destinação das verbas a prefeituras e governos estaduais. O que muda na prática pelo acordo? Emendas individuais, como é hoje, dos 513 deputados e 81 senadores, têm direito a indicar no total 25 bilhões de reais no orçamento para obras de serviços em suas bases eleitorais. Metade deste valor precisa ser destinado para a área da saúde e o governo é obrigado a pagar. Como fica? O acordo costurado entre Congresso, Supremo Tribunal Federal e o governo federal prevê que as emendas individuais serão mantidas. Pelo acordo, as emendas PIX continuarão existindo, mas os parlamentares passam a ter a indicar antecipadamente como o dinheiro será utilizado pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Além disso, devem ser destinados prioritariamente para obras inacabadas. A nova regra também leva a prever que o TCU seja responsável para fiscalizar a execução dos recursos. As emendas da comissão também serão mantidas, mas com algumas restrições. Esses recursos deverão passar a ser destinados apenas em projetos considerados de interesse nacional ou regional, que serão previamente definidos em comum acordo com o governo. O acordo, porém, não trata sobre a identificação do parlamentar autor da emenda. Os procedimentos para definir obras poderão aí receber emendas de comissões e devem constar de uma regulamentação que será estudada. Os valores da emenda, como é hoje, a chamada PEC de transição, aprovada no fim de 2022, aumentou os recursos disponíveis a deputados e senadores via emendas para 3% da receita do governo, 2% da emenda individual e 1% da emenda de bancada. E esse valor se somam recursos previstos em emendas da comissão. Como você vê, meu caro telespectador, assinante da TCM, dinheiro existe. O orçamento do Brasil tem muito. Agora, a burocracia, as dificuldades, os empecilhos entre executivo, judiciário e legislativo faz com que tenhamos mais barreiras e o povo padeça mais. Essa é a realidade. Obrigado, o meu abraço aos meus amigos e às minhas amigas e até quinta-feira, às 20h15.